Bom dia, meu nome é Gabriel Mezeiro. Eu vou apresentar o trabalho sobre a queda dos samurais. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre a Era dos Samurais, que foi mais ou menos o auge deles. Durante mais ou menos o período do Japão feudal, os samurais eram as forças armadas que eram conhecidas como a base do poder do senhor feudal. Eles eram basicamente os soldados mais fortes de todo o campo. Eles eram treinados desde pequenos para ser os melhores da arte da espada. Ahn, e essa era durou em torno de uns 8 séculos, de 1100, do ano 1100 a 1867 por aí. Para a gente entender um pouco sobre o fim da Era dos Samurais, é interessante a gente explicar como estava o resto do mundo durante 1800. Mais ou menos por 1800, durante a Revolução das potências como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, elas estavam no auge da época, com os armamentos de uma magnitude nunca vistos pelos japoneses, ou seja, quanto não desvalorizando as katanas deles, que eram realmente umas lâminas extremamente boas para a época, até hoje, não tem como tu colocar o Bruce Lee com uma faquinha versus um soldado com uma metralhadora. É desbalanceado pra caramba. E justamente por causa dessa diferença de opções, quer dizer, de poder bélico, que eles vai começar a queda do Japão. O início da queda do Japão começou em torno antes de 1800, que o Japão ele tinha uma política de isolamento. Nenhum estrangeiro entrava e nenhum nativo podia sair fora. Caso isso ocorresse, o meliante seria executado. Ou seja, era basicamente assim: os estrangeiros não podem entrar. Até aí, meio controlador pra caramba, mas compreensível. Mas também tinha o bagulho. Tu não pode sair do meu país. Mas se tu sair e se tu voltar, a gente te mata. Ou seja, acabava que não tinha suportamento de tecnologia entre o Japão e o resto do mundo. Por que o isolamento acabou? Em torno de 1853, chegou uma tropa de navios na Baía de Edo, que era a capital do Japão na época, não me lembro se ainda é. Eles eram liderados por um cara chamado como é que é o nome dele? Meitei Perry. Desculpa se a pronúncia está errada. Um americano que ameaçou bombear o Japão caso eles não aceitassem negociar com os Estados Unidos. Isso é um grande exemplo da diplomacia dos canhoneiros, que é quando um país ele usa o seu poder bélico naval para ameaçar o país a aceitar acordos normalmente abusivos. Basicamente, chega lá com o teu barquinho, aponta a arma pros caras e fala: assine este contrato, senão vou matar toda a sua família. E aí tu tinha que assinar, né? Porque tu não quer ver a tua família nem teu filho morrerem. E ainda todo mundo te culpar por tu ser um político e não aceitar. E como eles reagiram a aceitar os interesses? Isso é um ponto muito interessante porque o Japão ele sempre teve uma questão muito grande de orgulho que eu vou explicar mais pra frente. E eles reagiram de uma forma até que peculiar. Os japoneses se sentiram extremamente humilhados e essa vergonha fez com que eles se sentissem obrigados a se modernizar. Isso não aconteceu de um dia para o outro, é claro, houve várias outras coisas antes disso acontecer, mas foi uma das coisas que fez eles se modernizarem. A modernização militar. O Japão não tinha um exército nacional, ou seja, eles não tinham lá
o Exército Nacional, que era o exército liderado especialmente pelo imperador. O que acontecia é que o imperador ele era uma espécie de enfeite, tá ali o imperador, é tipo o rei no xadrez. Já jogou xadrez? Deve ter alguém que já jogou xadrez me questionando. Mas a única utilidade do rei é fugir. O cara consegue andar uma casa, que eu me lembre. E é inútil. Ele só serve pra estar lá, mostrar que ele é o bambambam, dar uma fugidinha de vez em quando e no fim do jogo morrer. Ou seja, é um enfeite, é um enfeite. Não tem como tu olhar para um cara que não faz nada e falar que ele é útil, que ele é importante para o jogo. No caso, o imperador era um enfeite. E as tropas, elas eram basicamente formadas por cada clã tinha suas tropas e o shogun era o com maior força militar. O shogun era basicamente a figura mais importante, porque hoje o imperador era uma figura simbólica. Simplesmente simbólica, não servia para nada, tava lá, olha, eu sou imperador, e tava lá o shogun, assim, ó, vamos deixar ele ser o alvo, né? Provavelmente o imperador era um enfeite, porque aí o shogun podia, digamos que, se proteger. Mas eles iam bastante pra guerra, o shogun. O shogun era fodão. A criação do Exército Nacional. Com a criação do Exército, com a criação do Exército, os samurais foram abolidos e perderam seus privilégios, como o de portar armas. Isso é uma das coisas que mais deixou eles com raiva, porque para os japoneses, obviamente os samurais, eles serem os samurais era uma honra desgraçada. Era tipo assim, eu preciso de um exemplo que vocês possam entender. De todos os professores, todos, tu é o que lidera todo mundo. Tu é, exemplo, cidadãos normais, professores que não dão uma aula boa. Exemplo. E os samurais seriam aqueles realmente bem treinados que conseguem dar uma aula tão boa que o corte de ensino é tão limpo que acaba quebrando todas as dúvidas. Não, eu não quero nota. Quer dizer, quero, mas não desse jeito. Sei que tu gosta de mim, Sorarlan. E os armamentos no Japão. Isso é uma coisa muito interessante de se falar. Porque com um novo armamento bélico do Japão, exemplo, os arcabuzes, é muito interessante para uma arma. Os samurais estavam cada vez mais em desvantagem. Os caras, antes, eles estavam aqui, tinham uma espada, corte rápido, fiado, guerreiros treinados durante anos e anos para aperfeiçoar cada vez mais. Daí vem um desgraçado ali com uma arminha e pá, 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 te tira do teu trono de direito. E é justamente isso que nós entramos na questão do outra coisa que fez o Japão, os samurais decaírem, que é uma coisa muito bonita, mas uma parte desse contexto acabou prejudicando eles, que era o código de honra deles e o harakiri. O jeito certo que eu me lembro é seppuku, que significa corte no ventre, porém harakiri era uma maneira mais vulgar de usar, que eles falavam harakiri seria corte na barriga, seppuku, corte no ventre. Parece uma maneira mais formal seppuku, mas eu vou usar harakiri, parece uma gíria, é estiloso, que a gente tem estilo. Continuando, o Bushido, também Caminho do Guerreiro, era o código de conduta dos samurais, levado extremamente a sério. E ele era composto por, o que eu me lembro, agora eu não vou saber contar direitinho, sete fundamentos. Nós temos o Ji,
que é a justiça, que seria basicamente o samurai saber discernir o que é justo e o que seria mais ou menos egoísmo, o que seria certo ou errado. Nós também temos o Yu, a coragem, o Jin, a compaixão pelo teu inimigo e também não só pelos teus próximos, o Rei, não sei a pronúncia, Rei, que é o respeito, o Makoto, a honestidade, e o Chu, que é a lealdade. Nós também temos mais um que é justamente o que faz o Harakiri, ou Senpuku, ser tão influente na queda dos samurais, que é justamente o Meiyo, que é a honra. Eu passei basicamente o bagulho inteiro aqui falando o quanto os samurais se sentiam importantes. Eles eram basicamente Claro, não era exatamente um exército, mas eles eram basicamente a força, a própria katana do senhor feudal. Liderados, obviamente, pelo Shogun, que tinha mais poder bélico e tal. Mas, porém, eles eram importantes, eles tinham influência, eles tinham cargos de importância, eles tinham, obviamente, um dinheiro que eles ganhavam das batalhas, eles tinham aquele código de honra, eles tinham orgulho de seguir eles. E no momento que tu tira esse orgulho de alguém, é um ferimento muito grave. E a honra era uma das coisas mais valorizadas. Cadernos são para palavras difíceis que eu poderia não lembrar. Eu sei que você pensou nisso. Poderia ser tudo uma leitura. Mas o jeito que eu falo mostra o contrário. Também te amo, Sora. Pelo principal fato desse código existir, vários samurais, vários entre aspas, quase toda a maioria, tipo, a cada 10 samurais deveria ter quase que zero que não se propunha a isso. Vários samurais se recusavam a se render por causa desse mandamento. Eu não consegui achar uma palavra melhor. E o meio, que é o mandamento, eles acabavam cometendo o Harakiri ou Senpuku. O Harakiri era uma despedida que o samurai fazia ao ver que não podia mais vencer. Ou seja, ele via que não podia mais vencer, mas pelo código de honra dele, que ele jurou cumprir. Porque no momento que tu jura, ele não ia cumprir só os que eram bonitos, principais e faziam sentido para a sociedade, que era a honra, a honestidade, a compaixão. Não, todos. Porque se ele se comprometeu a cumprir os mais simples, que todo mundo deveria cumprir, ele vai cumprir os mais radicais. E para proteger a honra deles, eles cortavam o próprio ventre, como uma forma de não serem derrotados pelo inimigo, ser tipo a própria derrota. Em Araquiris, onde os samurais eram presos, capturados, tipo, o samurai cometia um crime, ele tinha direito a algumas coisas. Eu listei algumas dessas aqui, mas obviamente é um ritual muito mais complexo que eu não conseguiria escrever direitinho do jeito que é, mas eu separei algumas partes. Eles tinham direito a, obviamente, um banho. Ele podia ser um banho de ervas, um banho termal, mas em si, na maioria das vezes, era um banho normal. Também podia ser um banho em águas termais, já que o Japão é rico nisso. E tinha uma refeição simples, normalmente era um pouco de peixe com um pote de arroz. E um gole de saquê, que é uma bebida alcoólica típica do Japão. E escreveu uma carta, um poema, às vezes até as testemunhas cantavam junto com ele. Logo depois ele recebia uma faca em cima de uma almofada, cortava o próprio ventre
E antes que ele caísse, a cabeça dele era cortada por uma espécie de executor, que eu me lembro era outro samurai, e para defender sua honra. Tinha um lugar onde a cabeça dele iria cair, ou seja, viu um maluco lá antes que tu caísse por completo e aí era completo esse ritual. Mas em batalhas onde não tinha todo esse ritual, porque tipo, o inimigo às vezes está indo te matar, ele apenas cortava o próprio ventre. E agora nós temos basicamente o fim dos samurais, que é a Batalha de Shiroyama. Tendo se levando a. Tendo se levando contra a repressão do estilo de vida estrutural, social dos japoneses, não, dos samurais, eles. Formulando a frase. Em torno de 1870 aconteceu uma batalha que praticamente dizimou os samurais, que foi a Batalha de Shiroyama. No comando de Saiko Takamori, em torno de. No início era um exército até que considerável, um pouco mais de 3.000 homens, mas com o decorrer da batalha ele se reduziu em torno de 300 a 400 samurais. Coloquei aqui que ele estava no comando de 300 homens na parte mais acirrada da batalha. E estava lutando contra um exército de mais ou menos 30.000 homens liderados pelo general Yamagata Arikoto. Essa batalha houve por causa do estilo de vida samurai que estava sendo caçado. Eles ainda estavam perdendo seus cargos e eles estavam sendo liderados por uma pessoa que justamente perdeu um desses cargos, que ele era o ex-marechal, um ex-marechal do exército extremamente respeitado, que era o Saigo. No decorrer da batalha, teve várias mortes, principalmente por fontes dos rebeldes. Eles iniciaram atacando, não me lembro se era castelo, mas onde o imperador ficava. E acabaram sobrando 40 rebeldes. E o Saigo pediu para, não me lembro se era um amigo ou um subordinado, para que carregasse o seu corpo para um local tranquilo onde ele cometeu seppuku, que ele estava ferido na coxa e no estômago. O resultado da batalha foi literalmente custou aos rebeldes toda a sua força, incluindo o renomado Saigo Takamori. As perdas imperiais não são reconhecidas. As armas modernas provaram a sua superioridade. O caminho foi traçado na construção de um exército japonês moderno e ocidentalizado. E a maioria dos samurais que perderam naquele dia e sobreviveram cometeram seu seppuku ali mesmo. E o estilo samurai foi começando a se dissipar. Ainda existiam alguns remanescentes que eram sobreviventes da guerra, que não haviam cometido seppuku, que eram samurais sem mestres, que aceitavam qualquer trabalho, mas em torno daí foi a batalha decisiva onde aconteceu basicamente o fim. Eles também perderam por vários motivos, além desses. Um dos principais era que eles detestavam armas de fogo, eles achavam algo covarde e injusto, tendo em vista que treinaram a vida inteira para usar suas lâminas de uma maneira tão esplêndida, seria um desperdício de habilidade se prender a armas que não exercitariam somente corpo e alma.
É uma filosofia bem bonita de eles querem proteger sua própria honra para não terem ela manchada pelo seu último inimigo. Mas isso não é uma conversa para hoje. Espero que tenham gostado da apresentação. Tentei dar o meu melhor. E se não tiver algo que ficou claro, vai ter as outras apresentações aí. Enfim, eu te adoro, Sora. Usa meu código do Kawaii. Adeus. Olha!